Nós vamos iniciar agora a sessão de encerramento da 68ª reunião anual da SBPC. Para isso, eu vou chamar as pessoas que vão compor a mesa. Professora Helena Nader, presidente da SBPC. Professor Naumar de Almeida Filho, reitor da UFSB. Professor Jaime Arturo Ramires, reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Ildeu de Castro Moreira, vice-presidente da SBPC. Professora Vanderlan Bolzani, vice-presidente da SBPC. Professora Ana Maria Bonetti, secretária da SBPC. Professor José Antônio Aleixo da Silva, segundo tesoureiro da SBPC. Professor Carlos Caroso, coordenador da Comissão Executiva Local. Professor Francisco Mesquita, co-coordenador da Comissão Executiva Local. Professora Minervina Jocely Espíndola Reis, coordenadora da Educação, da SBPC Educação. Professor Rogério Quintela, coordenador da SBPC Inovação. Professor Agostinho de Tunhe, coordenador da SBPC Artes. Professor May Waddington Ribeiro, coordenadora da SBPC Indígena. Não sei como digo, o índio, o Carcaju. Pataxó, por favor, co-coordenador da SBPC Indígena. Deixa eu ver. Francisco Mesquita, já foi. Marcos Bernardes, coordenador da SBPC Jovem. Raquel Siqueira, coordenadora da SBPC Cultural. Leonardo Moraes, coordenador da Comissão de Monitoria. Cristiane Rochebois, coordenadora do Dia da Família na Ciência. Não estará aqui, foi anunciado. Asher Kipperstock, assessor de sustentabilidade. Peço a todos, por favor, que tomem assento. Passo a palavra à professora Helena para dar início à sessão. Alô? Bom, boa noite a todos, a todas. É com tristeza que nós damos início a esta reunião de encerramento parcial da nossa 68ª reunião anual da SBPC, aqui na querida Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu vou fazer um breve pronunciamento no final, então eu passo a palavra agora ao Paulo Hoffmann, nosso secretário, para que apresente os dados desta reunião, uma prestação de contas parcial da onde nós estamos até agora. Paulo. Obrigado, Helena. Eu começo essa fala lendo umas palavras da secretária-geral, professora Cláudia Levi, que não se encontra, teve que retornar ao Rio de Janeiro, e que deixou essas palavras para que fossem lidas. As reuniões anuais da SBPC são únicas. Já ouvi esta frase incontáveis vezes, e aos meus ainda poucos cabelos brancos são compatíveis com a vivência de algumas reuniões anuais, que referendam tal afirmação.
Mas nenhuma reunião anual foi tão marcante para mim como a 68ª reunião anual realizada em Porto Seguro. Talvez seja uma perspectiva pessoal, já que aceitei o desafio de assumir a Secretaria-Geral da entidade e debutei na diretoria em um momento ímpar do Brasil, que vive uma crise política e moral sem precedentes na sua jovem democracia. E essa sociedade, com mais idade que a democracia do país, tem um papel de protagonismo nesse momento. Mas realmente vejo essa reunião como marcante. SBPC Educação, totalmente votada para atender os professores da educação básica, SBPC Artes e as já tradicionais SBPC Jovem, Indígena e Expotec. Além de ser realizada na mais jovem universidade do Brasil, que busca um projeto pedagógico inovador. São muitas singularidades. Gostaria de somar minha fala a de diversas entidades, instâncias e pessoas que apoiaram a professora Helena Nader com um depoimento pessoal. Ano passado, na 67ª reunião anual de São Carlos, a atual turbulência já se desenhava timidamente. Na ocasião, se configurava com corte de quase 90% dos recursos do PROAP e PROEX, com o ministro anunciando publicamente um corte de não mais de 10% nos recursos. Estratégia sórdida de jogo de palavras. Naquela conjuntura, seu telefone celular recebia inúmeros telefonemas de atores protagonistas daquele capítulo da história. No meio dos telefonemas, surge um da família, contando como estava a reunião da família com filhos e netos, da qual Helena não estava presente. Eu, mãe de um menino de 13 anos e uma menina de 10 anos, me emocionei e, confesso, me assustei com a dedicação desta notável mulher à ciência nacional. E aproveito para justificar minha ausência neste ato, que é a de celebração e que eu queria muito estar presente após esses dias de intenso trabalho. Precisei retornar ao Rio de Janeiro para não perder uma apresentação dos meus filhos na escola. Como diz a Helena, ainda não me clonaram. Tenho certeza que a professora Helena irá agradecer a todos os atores envolvidos nessa gigante empreitada de organizar a reunião anual, mas gostaria de reforçar essas palavras e passar a todo o time SBPC e a equipe da UFSB algo que eu vi rotineiramente pelo campus. Abrir aspas. Quero te parabenizar pela excelente organização do evento, ao que eu sempre retrucava, não por falsa modéstia, mas por coerência. O time é muito bom. Com esse reconhecimento ao grande time, despeço-me com até julho de 2017 no UFMG. Passemos, então, a alguns números da reunião. A reunião teve um total de 6.313 inscritos, dos quais 1.016 na SBPC Educação. Chama a atenção que a inscrição por estados, 50% da Bahia. Isso não chama atenção. O que chama atenção é que no 9º e no 10º lugar estão Acre e Rondônia, que vieram com um número expressivo de participantes. Com relação à sessão de pôsteres, de 2.150 pôsteres programados, 1.850 foram apresentados, correspondendo a 86%, o que é uma frequência bastante alta. Normalmente, há uma quebra maior do que isso. Tá? Desses, cerca de 25% da Bahia. Com relação às atividades da programação científica sênior, além dos pôsteres, nós tivemos 52 conferências realizadas, de fato, 66 mesas redondas, 2 encontros, 6 sessões especiais, 7 assembleias e 27 minicursos, totalizando uma presença de 8.615 pessoas nessas atividades. Antes de passar a palavra ao próximo que vai se manifestar, eu gostaria de agradecer toda a comissão local, que, na minha fala,
é representada pelo jovem professor Leonardo Evangelista Moraes, que na última reunião realizada na Bahia, em 2001, em Salvador, foi monitor e hoje, na presente reunião, liderou a comissão de monitoria. Na sequência, então, teremos a fala do professor Naumar Almeida Filho. Bom, eu gostaria, nesse momento, de relembrar alguns dos pontos na minha fala de abertura em relação à marca que a nossa instituição recebe com a presença da SBPC em tão curto espaço de tempo de organização. A Cláudia já indicou a palavra-chave, equipe, trabalho de equipe. E isso eu mencionei na abertura, que eu sou um entusiasta pelo trabalho em equipe. Acho que a gente não constrói nada sozinho que tenha sustentação, permanência e que resulte em efeitos duradouros. Tudo que a gente faz sozinho termina quando a gente termina. E a equipe permite que a gente coletivize, socialize e, no limite, institucionalize o que realizamos, o que criamos. O trabalho em equipe é não só a palavra-chave do sucesso de eventos, mas também a palavra-chave para a construção de instituições como universidades, especialmente. O problema é que palavras-chave nem sempre são suficientes para alimentar a prática que, no cotidiano, resulta nesse trabalho maravilhoso que é ensino-aprendizagem, produção de conhecimento, responsabilizar-se pela história e pela interação com a sociedade. Nossa instituição leva isso à risca. Alguns de vocês me perguntavam, muitos assim, curiosos, e o que eu posso dizer que o que conseguimos fazer nesse tempo foi devido à radical e firme introdução do conceito de equipe no trabalho docente, algo que o trabalho do pesquisador já descobriu há bastante tempo. Sabemos que o herói intelectual pesquisador mítico é uma figura do passado, a ciência é cada vez mais uma atividade social, socialmente produzida e que deve ser sempre beneficiar a totalidade da sociedade. E a instituição universitária precisa aprender que o ofício de ensinar é o ofício de aprender e não se aprende sozinho. O isolamento, a solidão foram superados na história das instituições de conhecimento. Pena que a maioria das instituições de conhecimento existentes ainda não descobriu isso. E eu posso até dizer que pena que as divisões nas instituições de conhecimento ainda fazem com que esta palavra-chave, essa pedra de toque, deixe de animar o que é esse ofício maravilhoso de ensinar e aprender. Nossa instituição tomou isso como palavra-chave, mas também como ânima da instituição. O conceito de equipe docente, o conceito de equipe de aprendizagem ativa, que eu tive a oportunidade de apresentar, discutir, conversar com vários, talvez a explicação para que tenhamos feito uma trajetória rápida em pouco tempo, com um grande alcance, e simplesmente aplicamos isso nesse desafio que a SBPC nos trouxe de, em 6 meses, aliás, um pouco menos de 6 meses, porque nós tivemos alguns intervalos de negociação, né? Ou bastante menos de 6 meses. E, até agora, eu não recebi nenhuma indicação de que houve falha em algum ponto, em algum lugar. Inclusive,
no famoso tema da pontualidade baiana, né? As coisas começaram, em geral, na hora, e a organização de tempo e espaço foi muito bem. Outras SBPCs que eu participei, eu observava que existia vazios enormes e, ao mesmo tempo, enormes multidões, o que não é sinal muito de sucesso, é um sinal de que a organização podia ter realizado previsões mais realistas. Agora, além disso, tem o tema da sorte. Não é um tema científico, sorte não é um tema científico. Aleatoriedade é como a gente chama a sorte, mas aqui eu acho que só pode ser sorte mesmo, ter caído no nosso colo um centro de convenções grande, suficiente para essa... a minha opinião, não só grande o suficiente, absolutamente ajustado às demandas da própria SBPC, sua flutuação, essa questão do espaço. E isso caiu no colo, por sorte, porém, a gente também precisa saber onde é que vai botar o colo na hora que alguma coisa boa vai cair, né? Então, a gente colocou o colo e essa instalação está aqui disponível. E a gente gostaria de indicar todos os dirigentes das sociedades que são responsáveis por essa riqueza, essa diversidade da SBPC, de dizer que estamos à disposição para que este local seja muito bem usado como um espaço privilegiado para eventos acadêmicos, científicos, dessa jovem e vibrante comunidade científica brasileira. Eu sei que a SBPC já fez uma série de justos, devidos e merecidos reconhecimentos à nossa equipe, que já foi aqui apresentada, destacando, inclusive, seu membro mais jovem nessa indicação raríssima, certamente, eu suponho, né, de termos alguém que foi monitor e que trabalha a chefia da monitoria, e quando a gente sentou aqui, eu falei com nossa presidenta que uma das coisas que eu mais vibrei aqui foi a presença dos monitores, entusiasmada, eficiente, resolutiva, né? Indicando, eu mesmo me perdi umas 2 ou 3 vezes aqui, tive monitores que me trouxeram nos lugares, e eu acho que é muito justo que a nossa equipe seja representada por Léo, que, além de tudo, é essa figura simpática que vocês estão vendo. A gente joga basquete junto aí, mas... Vocês têm um jogo hoje. Eu tenho um jogo daqui a pouco, mas deixa para lá essa aí. Bom, então, só para concluir, eu gostaria também de dizer que nossa universidade, além dessa marca, tem uma missão, e a gente quer contar com vocês. Eu completei a minha fala, vou relembrar na abertura do evento, com um certo convite em geral, mas eu gostaria agora de fazer uma convocação específica. Precisamos que vocês nos ajudem a avançar nessa direção que estamos trilhando, que não é simples, não é fácil, e que, quando as pessoas compreendem o que a gente está fazendo, às vezes se assustam. Às vezes se assustam. Principalmente algo que a gente está muito firme, que é a integração social da instituição universitária. Por isso que fizemos questão de, ao propor o temário deste evento, a questão da sustentabilidade, das tecnologias e da integração na sociedade. Aqui temos presente alguns membros do nosso Conselho Social. Eu queria destacar a Raoni Patachó, que está ali, Joelson Ferreira, que está ali, os trabalhadores rurais, deve ter mais outros membros aqui presentes que eu não estou vendo, mas eu creio que a marca da nossa instituição não é somente ciência de excelência, é também a ciência de excelência com transcendência para essa missão principal das instituições que se chama universidade no mundo, que é esse compromisso com a sociedade que nos justifica, que nos acolhe e que definitivamente
deve ser o escopo, o âmbito, o farol, o foco, tudo que seja a orientação que a ciência, o ensino-aprendizagem, a universidade deve buscar. Então, é isso que nos une nessa instituição, e tenho certeza que essa a liga da nossa equipe, o conceito de que o trabalho em equipe é aquilo que é a chave para esta busca deste desiderato mais amplo, que esperamos que possa até inspirar e, de alguma forma, catalisar processos que podem gerar transformação nos territórios, nas regiões, nos locais onde nossas instituições se inserem. Então, eu queria dizer que realmente é um privilégio, uma honra, e estamos muito felizes de termos podido compartilhar esse trabalho maravilhoso que a SBP tem feito na sua trajetória e na sua história. E agradeço isso, assim, pessoalmente, mas também em nome de toda essa equipe. E aí vou dar um beijo e um abraço na presidenta para simbolizar esse carinho. Na sequência, passo a palavra ao professor Carlos Caroso, coordenador da Comissão Executiva Local. Boa noite a todos. Eu queria só lembrar que hoje não é o último dia, é o último dia da parte acadêmica. Na manhã nós continuamos com o Dia da Família na Ciência e esperamos ter uma frequência alta. A expectativa é muito grande e é, sobretudo, voltada exclusivamente para a comunidade. Não é? E estaremos aqui com o mesmo entusiasmo de todos os outros dias, e amanhã mais ainda, não é? Porque estaremos convivendo com eles mais de perto, porque deixamos de ter outras tarefas ligadas à SBPC, não é? Acadêmica, a parte mais acadêmica da SBPC. Mas o que eu gostaria rapidamente de falar é exatamente a importância que teve este evento para esta equipe. Não é? Eu, de fato, me surpreendi muito como as pessoas reagiram, como os nossos colegas professores, nossos colegas funcionários, nossos estudantes reagiram com entusiasmo a colaborar com a SBPC, com a realização dessa reunião aqui. Alguns vinham com sugestões muito boas, e não só sugestões, diziam, eu posso fazer isto, e daí para frente passavam a fazer. Assumiram inteiramente a responsabilidade e davam conta. E era uma tarefa muito grande. Eu não sei se todos vocês têm em mente que essa universidade tem apenas 180 e poucos professores, pouco mais de 180, e este campus, especialmente, tem 60 e poucos professores. Número semelhante de funcionários, não é? Mais ou menos o mesmo número. E todos se envolveram, raramente não estavam profundamente envolvidos e dando recado, dando resultados, colaborando, e colaborando muito felizes. Não houve qualquer problema durante todos esses meses de trabalho que nós tivemos, e particularmente agora, neste último momento, todos estavam profundamente envolvidos. Não gostaria de citar ninguém especificamente, porque, de fato, todos se envolveram com maior ou menor intensidade, mas eu poderia esquecer alguém de grande importância, porque todos tiveram, de fato. Eu achei muito interessante Paulo destacar, não é, o Leonardo, que ele foi um caso bem interessante. Foi o primeiro a virar para mim e dizer, eu quero assumir a coordenação da monitoria. Fez, não é? E fez muito bem, com autoridade, com autonomia. Todos tiveram, aliás, nós discutimos aqui muitas vezes, e a ideia era que todas as comissões, as pessoas tivessem autonomia e prestassem conta. Não é? O mesmo aconteceu com relação ao nosso deslocamento da SBPC Educação para a UNEB. A professora Minervina assumiu na UNEB essa coordenação, o reitor Bites foi extremamente solitário, nos apoiou em tudo, se encarregou de realizar a SBPC Educação lá, nós discutimos toda a programação em conjunto, de fato foi um trabalho de cooperação com a UNEB muito intenso. Não é?
E com as outras universidades que participaram, teve também bastante intensidade. Tem aqui alguns que participaram ativamente, o professor Sérgio Faria. Vou destacar um, o professor Sérgio Faria agora veio para cá, uma semana está aqui, desde o dia 1º, trabalhando intensamente conosco na SBPC Cultural, com a experiência toda que ele tem nessa área, que se juntou à professora Raquel. Então, essa questão dos funcionários, eu acho que tem um aspecto que eu gostaria de destacar também. Foi a ousadia desta universidade de aceitar realizar este evento. Não é? Nós levamos uma proposta, o professor Naumar já falou isso, levamos uma proposta para 2018 com um pouco de temor ainda, porque nós temos tão pouca gente, nós não sabemos o que ia acontecer, e ao nos depararmos lá com a proposta, não, com a quase imposição de fazer de 2016, eu lhes digo que eu temi um pouco. E, obviamente, eu tinha que me reportar à autoridade da universidade, não é? Eu era apenas um professor lá, naquele momento estava no conselho, e a resposta do reitor foi exatamente top. Não é? Ele, topo? Top. Então, topei. Estávamos, não é? Estamos aqui com esta reunião, e eu, de fato, acho que foi muito satisfatória para nós, não é? Para todos nós da UFSB, por uma razão de que nós nos colocamos no cenário nacional. Essa universidade deixou de ser uma universidade local, regional, para ser uma universidade reconhecida nacionalmente, não é? Conhecida e reconhecida nacionalmente. Até por esse destemor em enfrentar, realizar uma SBPC, não é? Uma reunião anual da SBPC desse tamanho. Foi fundamental, não é? A cooperação, a colaboração, a intensidade de envolvimento, tanto da professora Joana Guimarães, que neste momento se encontra afastada por razões de saúde, de tratamento de saúde, quanto do professor Mesquita, que hoje foi destacado lá pela presidente como tendo vestido a camisa da SBPC. Sem ele, tenho a certeza absoluta que não teríamos conseguido tudo que funcionou aqui dentro, porque ele é um pouco o mago financeiro desta universidade, não é? Ele dá jeito em tudo. A gente arranja o problema, ele vai lá e resolve. Foi isso. Arranjamos o problema, ele resolveu todos os problemas de financiamento, tal, juntamente com Luiz Dionísio, conhecido como Dionísio, da SBPC. Fizeram uma parceria incrível. Todos dois são difíceis de sorrir, não é? Eles estão sempre de cara fechada, mas dão jeito em tudo. Mas ficaram muito amigos. O interessante é que eles se deram muito bem, acho que por falta de sorrisos. Né? Então, de fato, eu acho que hoje nós temos uma coisa que é muito importante, o professor Otávio me lembrou hoje, não é? Na SBPC indígena, eu gostaria realmente de frisar aqui, é que foi retirada da SBPC indígena uma carta de Porto Seguro. Seria uma moção que ontem à noite foi aqui aprovada pela Assembleia como uma carta de Porto Seguro com 12 pontos que refletem, que resultam das reivindicações indígenas que terão apoio absoluto, pleno da SBPC e de outras associações científicas que estavam aqui neste momento, que serão encaminhadas a várias instâncias, desde uma presidência temporária, de uma presidência, não é, que, enfim, a gente não sabe qual é a duração, aos ministérios, às autoridades, outras várias, que refletem, de fato, toda a discussão que os indígenas tiveram estes dias. Não é? Tiveram um fórum todo dia para discutir, produzir um documento de extrema importância que pode orientar toda essa necessidade que eles têm de diálogo com a sociedade mais ampla e, sobretudo, com o governo atual. Os governos, o atual neste momento. Não é? E, de fato, eu considero que amanhã, às 5h, teremos nossa missão cumprida. Não é? E cumprida uma missão, eu acho de maneira muito interessante, muito prazerosa, muito plena, e, de fato, nos deixará um legado muito importante nessa universidade, que é, sobretudo, dessa capacidade de trabalhar em equipe e desta disposição para o trabalho que os nossos funcionários, os nossos professores e os nossos estudantes demonstraram. Então, é somente agradecer a todos eles, não é? Agradecer a todos que vieram aqui e todos que colaboraram com a SBPC de várias formas, não é? E não despedir ainda, mas dizer que amanhã teremos mais. Não é? Então, muito obrigado a todos.
Na sequência, eu passo a palavra ao professor Francisco Mesquita, co-coordenador da Comissão Executiva Local. Boa noite a todos e a todas. Acho que falar dentro da UFSB, acho que foi colocado muito bem pelo reitor, por Caroso, por todos os demais. Foi um trabalho realmente de equipe da UFSB. Aí, para que se possa ter uma ideia, por exemplo, na parte de imprensa, está aí todo o trabalho feito pela assessoria nossa de imprensa, aí o envolvimento da parte de transporte, infraestrutura, toda essa parte que se vê aí. Acho que no evento, quando tudo isso dá certo, não é um trabalho individual. Aí, dentro dessa parte toda onde você tem o apoio de uma equipe, facilita muito o trabalho. Então, esse envolvimento foi das pró-reitorias, aí, com a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, com toda essa parte de infraestrutura, de transporte, vigilância, limpeza, tudo isso junto. Isso é Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação, todo esse apoio na parte da parte de tecnologia da informação, de internet, toda essa parte aí, e toda essa estrutura. A Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social, através também de todo esse apoio, onde foi possível trazer também esse apoio os estudantes, todo esse trabalho de sustentabilidade. Então, e a Pró-Reitoria da Progeac, também junto com toda essa parte, onde tem a SBPC Educação, SBPC Jovem, todo esse apoio, que está aqui toda a equipe, também com essa parte envolvendo junto com o professor Caroso. Então, esse foi um trabalho, que eu digo assim, e envolvimento também de todos os nossos decanos. Eu estou colocando assim, de toda aí, os centros de formação, o IAC, ou seja, toda a estrutura da UFSB, indiscriminadamente. Então, isso mostra realmente um trabalho de equipe. E também, tenho que destacar aqui também, a equipe da SPPC, como uma equipe de trabalho, como a professora Helena disse, é uma equipe pequena, mas é uma equipe extremamente competente no que faz. Isso eu tenho que reconhecer, e uma equipe muito boa de se trabalhar como parceiros, em termos de equipe mesmo. Isso facilita mesmo o trabalho de qualquer gestor. Então, um evento desse só tem esse sucesso, ou esse retorno, quando se tem um trabalho desse tipo, um trabalho que envolve as pessoas. Por isso, nominalmente, eu não vou citar ninguém, agora, o apoio foi o apoio geral. Inclusive, como foi colocado, o apoio também dos discentes, que foram todos monitores o tempo todo aí. Ou seja, em cada canto desse espaço aqui, você tinha sempre alguém da equipe, ou através do docente, ou do discente, ou dos servidores técnico-administrativos. Então, isso foi o evento, graças a esse esforço, a esse conjunto de trabalho, foi possível, acho que esse sucesso nosso, pelo menos até agora, o que nós temos ouvido foi sempre parabéns e pelo trabalho. Então, nós temos que agradecer como equipe. Como equipe, eu agradeço toda essa participação e esse aprendizado que foi esse período para cá. E aí, só simplificando, ainda tive, quando assim, fiquei um momento, praticamente só, porque eu assumi o papel de pró-reitor, ainda assumi o papel de reitor, que o professor normal ainda ficou 45 de férias, e a professora Joana, como colocou, teve que se afastar por problema de saúde. Então, no final, ainda fiquei, mas, graças a esse esforço da equipe e graças à participação, foi possível também fechar esse trabalho. Então, só tenho que agradecer a todos que participaram, como equipe de trabalho, e ao FSB e à SBPC. Okay. Corrigindo uma falha nossa aqui na composição da mesa, eu queria chamar o professor Jaime dos Santos Filho, secretário regional da SBPC na Bahia, para compor a mesa. Eu devolvo a palavra à professora Helena Nader para fazer o seu pronunciamento. Bom, eu queria começar por alguns agradecimentos. Eu sei que os nomes já foram falados, mas é sempre importante dar o nome daquele que esteve trabalhando, dedicando muito tempo.
Então, e eu vou pedir que, além das pessoas que estão aqui na mesa, se os demais estiverem, levantar na plateia, porque está escrito no livro de programas. Mas, às vezes, as pessoas passam essa folha e não percebem que tudo que a gente está fazendo é porque teve aquela página com um resumo breve, com uma lista de nomes. Então, Caroso, para você eu não tenho palavras, tá certo? Quando, na reunião lá em São Carlos, você liga para o Naomar, e todo mundo lá, será que vai dar dedos cruzados, o que você puder imaginar. E aí o Naomar disse, me dá uma horinha. Eu fiquei lá, meu Deus, essa hora não passa. E o Naomar disse, vai em frente. Muitas pessoas chamaram a gente de biruta, né? Biruta. Eu fui perguntar à Mesquita se topava. Foi isso? Está aí a horinha, viu, Mesquita? Então, olha, a SBPC te abraça e abraça cada um de vocês, aqui dessa universidade, cada um dos professores, dos estudantes, dos funcionários técnicos em educação, ou seja, de todo mundo, por aceitarem esse desafio. A todas as outras universidades parceiras, também, meu muito obrigada. A Joana, já foi dito, infelizmente não está conosco, e o Mesquita, não tenho palavras, porque a dedicação dele, que dos dois, né, Caroso e Naomar, a gente sabe, tão dedicados ao projeto. Mas ele não só ao projeto da universidade, mas a dedicação para fazer acontecer o evento. E não dá para se imaginar o número de facilidades que ele teve pelo caminho, né? Para não falar exatamente o oposto da palavra facilidade. Vocês imaginam num país que tem um sistema difícil, o sistema U, como a gente chama, você fazer com agilidade, no tempo que você precisa, e ter certeza da transparência de cada ato, de cada cheque assinado, de cada decisão tomada, não é simples. Então, realmente, você, os dois, né, os dois sisudos, quem me protegia do outro lado, garantindo, era o Luiz Dionísio. Eu dizia, olha, Luiz, o único patrimônio que eu tenho é a casa que eu moro. E eu não tenho onde morar, se isso alguém me tirar. Mas os dois foram incríveis. Eu vou começar pela ordem da mesa ali. SBPC Artes, quando Augustin, que tivemos a honra também, depois de conversar com um grupo de amigos seus, propôs trazer SBPC Artes. E a gente falou, ai, meu Deus, nós já não estamos dando conta. Não, eu quero fazer alguns temas. Foi um sucesso. Muito bom, espetacular. E também, eu não sei se estava ligada à SBPC Artes, se não tiver, eu peço desculpas, mas eu espero que todos tenham podido ir a uma das ocas, onde está a exposição do Sebastião Salgado. Eu dei vexame hoje, feio, porque eu não sei disfarçar, eu sou uma pessoa muito aberta. Em alguns... já estou de novo. Em algumas das fotos, e são fotos que eu conhecia, isso que é o pior, a emoção é tão grande, e eles fizeram um trabalho de perguntar como é que você define o que está acontecendo agora. Vale a pena. Eu espero que amanhã, para o Dia da Família, ela continue, porque é uma oportunidade que não é sempre que esse tipo de arte vai estar disponível. Então, muito obrigada. A cultural, Raquel, não tem nem o que falar, né? E é toda a tua equipe, o Sérgio, o Júlio. Sérgio está aí, Júlio? Bom, obrigada de todos nós. SBPC Educação, Minervina,
não dá para dizer como eu gostei de saber que você aceitou um desafio para resolver em 2 meses. Em 2 meses, convencer secretarias de educação, envolver municípios para um projeto que seriam simpósios. Era uma SBPC, não no sentido de complementação da educação, mas trazer a discussão do que está na ponta. O PIBID, a maior tragédia nacional, né? O corte, a Base Nacional Curricular Comum e outros. Então, a você, ao Daniel, meu muito obrigada por terem aceito, tanto que a gente estava aflito, porque a gente queria essa SBPC Educação, o esforço que foi feito pelo Caroso, os movimentos junto às várias secretarias, e a UNEB aceitou esse desafio. Agradeço ao reitor, à secretária, eu agradecida hoje. Muito obrigada, e queremos receber os vídeos depois, para ir para a nossa memória. Amei, e ao nosso, eu ainda vou aprender como é que fala o nome, Carcaju Pataxó, dele. Obrigada por proporcionarem a nós um espaço para pensar, discutir e fazer propostas para tentar mudar o país no que está acontecendo em relação aos povos indígenas. Não só aos povos indígenas, mas, em especial, aqui nós discutimos os povos indígenas. Mas nós temos que ter a mesma batalha com os quilombolas, com as populações ribeirinhas, com as quebradeiras de coco. É um tema que está em discussão, Otávio sabe bem disso, há alguns anos já dentro da SBPC, de trazer vocês para junto e juntos fazermos propostas, senão não vai andar. Então, a SBPC sente-se orgulhosa. Ontem, na Assembleia, é importante que vocês saibam, aquilo foi por unanimidade, se chegou à conclusão que uma moção perderia a força, e uma carta de Porto Seguro, que subscreve tudo que vocês colocam, vai ter uma força e vai ser amplamente divulgada. Vamos encaminhar para todas as mídias. Esperamos que aquilo chegue, além de, é claro, a quem de direito, né? De direito, pior ou menos. Mas vou mandar para todos. Para quem tiver com a caneta naquele momento, tá certo? Porque o Brasil é muito ciclotime. O Dia da Família, a SBPC Jovem, todo mundo viu, está lá, tem fila para entrar, depois tem uns buracos, depois nova fila, que vai continuar amanhã para o Dia da Família, ao Marcos, à Florisvalda e ao Nadson, o nosso muito obrigado. Rogério Quintela, você viu que a inovação valeu a pena, né? Bombou, salas repletas e muitas, muitas perguntas e debate. Dia da Família na Ciência, que nós vamos ter amanhã, eu vou fazer uma previsão agora, minha bolinha de cristal, mas eu tenho certeza que a população de Porto Seguro vai estar aqui se apoderando desse espaço. Vai estar lotado, porque estava lotado já de mães e pais durante a semana. Então, Cristiane, Milene e Ita, obrigada de todos nós da SBPC. Ao Daniel Francesco, pela participação fundamental na Expotec. Leonardo já foi ovacionado, mas não custa agradecer de novo, e mostrando o que é a SBPC. Né? Ele foi um monitor, seguiu na vida, fez a sua faculdade, terminou, fez seu doutorado, fez seu concurso, vem para Porto Seguro, segundo ano da existência dessa universidade, e ele coordena a todos os monitores. Então,
eu espero que ele sirva de exemplo para todos os monitores. Esse é o melhor exemplo. Nenhuma sala de aula vai dar o exemplo que você deu. Por isso que o nosso Paulo te homenageou. Assessoria de Sustentabilidade, a Valérie e a Washer, tivemos grandes discussões, né? Eu morria de medo. Como é que nós vamos fazer com tanta gente, sem ter banheiros químicos, sem ter... Deu tudo certo, quero te parabenizar. E a Comissão de Infraestrutura, que envolve a Lívia, Tatiane, o Fagner, Ricardo, Rodrigo, Marcelo e os servidores dos 3 campi, Sógenes Costa, Jorge Amado, Paulo Freire e a Raimunda Macedo, Raimundo Macedo, nosso pró-reitor de Tecnologias da Informação, as TICs também, que conseguimos, temos que lembrar aqui de agradecer a doutora Emília Cury, que nos colocou em contato direto com Embratel e RNP, para conseguirmos puxar a rede que precisava para ter a Expotec acontecendo. Ela existia, passava aqui perto, mas não chegava até onde a gente queria. Então, também isso a gente tem que lembrar e agradecer. Vai ficar, claro. O que entra via SBPC não se devolve, a não ser as coisas alugadas, que queriam que eu deixasse. O pessoal disse, mas você não vai deixar a Expotec montada? Sonho de consumo. Se a gente... Ela vai para Belo Horizonte, mas é outra. Então, ao pessoal da SBPC, eu já agradeci, mas eu quero, antes de passar a palavra para o convite que vai ser feito ao nosso reitor de Minas Gerais, eu queria também, nessa sessão de encerramento, de novo trazer, além da SBPC Sênior, todas as atividades, uma outra que nós começamos e que eu acho que é relevante, que traz história para os nossos jovens. Não teve a participação que eu gostaria, mas é um começo. Eles ainda não aprenderam o que significa sessão especial. E na sessão especial, eu não pude ir em todas, mas as que eu fui, eu tive, no centenário da academia, aula fantástica da história da ciência no Brasil. No cinquentenário da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, eu tive uma história da evolução de medicamentos, desde muito antes de Cristo até os dias de hoje com a farmacogenômica. Depois eu tive uma outra aula sobre para onde caminhamos, que é o ritmo circadiano, a melatonina, a noção de claro e escuro e como isso influencia a tua vida. Aí tivemos mais um cinquentenário, que eu não pude ficar até o fim, da física, também com essa história. E hoje a gente viu que a geologia está fazendo 70 anos esse ano. Eu espero que esteja alguém aqui da geologia, eu pus um desafio. Qual é o problema? 70 mais 1. E vamos entender o que é a geologia do Brasil, que a maioria dos jovens não sabe que o petróleo é dessa área, né, muito da tecnologia. Então, a todos esses que deram essa conotação à nossa reunião, um muito obrigado. As salas, muitas lotadas, gente em pé, outras nem tanto. No entanto, rimou feio, né? Tanto, nem tanto. O que é relevante, várias pessoas vieram me falar, das salas cheias e das salas não tão cheias. Mas os que não estavam com as salas tão cheias, fizeram questão de qualificar a discussão
que estava acontecendo. Diz que foi um espetáculo. Então, pessoal, esta universidade jovem, 2 aninhos de idade, que vai ter um futuro brilhante pela frente, nos abraçou, nos recebeu. Nós vamos sair com saudades, nós vamos levar daqui muito conhecimento, nós vamos levar daqui colaborações futuras, nós vamos levar daqui participações. Eu própria prometi que, segundo semestre do ano que vem, vou tirar 1 mês ou 2, se eu conseguir em São Paulo, pegar um sabático de 2 meses para ficar aqui trabalhando junto com esse projeto que eu amo de paixão. E não é porque eu gosto do Naomar. A gente tem uma amizade muito antiga mesmo. Mas é o projeto, são esses jovens, os jovens doutores que estão aqui, abraçando esta universidade. O Brasil tem solução. Eu encerro lembrando para vocês, está na página da SBPC. Como eu encerrei, não vou ler aqui de novo, um trecho de Navio Negreiro. Triste, que é importante porque traz para a gente o Brasil que não queremos. Seguido de Zélia Gattai, onde ela fala da amargura, mas que ela não é amarga, não gosta nem do gosto do vinagre. E com o otimismo do nosso Jorge Amado, que fala, este país é muito bom, e o povo brasileiro é muito bom. Então, parabéns, o FSB, cada um de vocês, desculpe, eu me alonguei muito, mas é que eu tinha que agradecer a cada um desses nomes, pelo menos uma vez, todos tinham que ouvir a grupo daqui que trabalhou tanto para que essa reunião acontecesse. Obrigada. E antes de encerrar, eu tenho o privilégio de dar a palavra ao nosso anfitrião. Acaba uma, já se começa o planejamento da próxima. E eu não vou dizer onde é, vou deixar por conta, nem vou dar um nome. Não, eu tenho que dizer o nome. O nome eu digo. Jaime Arturo Ramírez, reitor de uma grande universidade, que fará 90 anos o ano que vem. Por favor, Jaime. Bem, boa noite a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a professora Helena e, na pessoa dela, todos os membros da diretoria da SBPC e do seu conselho. Eu, de uma forma muito carinhosa, gostaria também de agradecer e cumprimentar, na pessoa do professor Naomar e toda a sua equipe, o sucesso que foi este evento. Eu estou aqui desde ontem, participando de muitas oficinas, aprendendo um pouco do tamanho do desafio que nos foi passado. E com toda a sinceridade, aceitar realizar uma SBPC após um sucesso tão grande como nós tivemos aqui, só aumenta a nossa responsabilidade, no sentido da forma calorosa, o carinho, o acolhimento, a riqueza das atividades em toda a sua plenitude, riqueza de conteúdo, a diversidade nos temas, a riqueza da cultura, enfim, toda essa parte, contemplando a SBPC Artes, Jovem, Educação, Cultural, Inovação, Indígena, Expotec, só aumenta o tamanho do desafio que temos pela frente no ano que vem. Como eu mencionei a Helena, no ano passado, quando nos candidatamos a sediar a SBPC do ano que vem, foram 2 questões que se conjugaram. Primeiro, um pedido de
vários setores da própria comunidade da UFMG. E segundo, a disposição e a vontade da própria administração. Quando a comunidade acadêmica quer e quando a administração também deseja, nada melhor do que juntar os dois. Então, nos dirigimos a Helena e eu só tenho a agradecer a confiança que o Conselho nos concede, a honra e o privilégio de poder novamente sediar a SBPC em Belo Horizonte, no campus da UFMG. Como dizia um político e um ex-aluno da UFMG, Minas Gerais são várias, são muitas, são diversas, e ter a responsabilidade de estar à frente de uma universidade que leva o nome do Estado, traz também a responsabilidade de ter a diversidade do nosso Estado. Nós temos o Estado de Minas do Norte, do Nordeste, do Leste, do Oeste, do Sul. São muitas Minas Gerais. E eu espero ter a confiança e a certeza de que faremos na mesma qualidade, com o mesmo carinho, com o mesmo acolhimento, com a mesma generosidade que todos vocês nos receberam aqui e com o padrão de qualidade e diversidade que se espera da SBPC. Mais uma vez, o nosso muito obrigado ao Conselho por nos confiar essa responsabilidade. Vamos discutir os temas, as oficinas, no momento em que vivemos, um momento muito marcante da nossa história, vamos colocar dessa maneira, com muitos desafios, com algumas incertezas, mas com uma certeza. A SBPC, na sua 69ª edição, que coincidirá com os 90 anos da UFMG, ela vai continuar cada vez mais forte. As nossas instituições, elas são uma soma de cada um de nós, mas elas são muito mais do que todos nós. Elas ficarão a partir do nosso trabalho e elas continuarão para um Brasil cada vez mais justo, mais equânime, mais solidário e, sobretudo, com uma ciência mais forte em prol do desenvolvimento do nosso país. Com essas palavras, eu agradeço mais uma vez, dou as boas-vindas para esse percurso que continuaremos no ano que vem. A nossa instituição, como dissemos, completará 90 anos com a 69ª edição da SBPC. Temos um pequeno vídeo que vai ser passado de 2 minutos, que é o convite para que todos possamos novamente encontrar no ano que vem em Belo Horizonte. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Jaime. Todos estão convidados, a gente vai desfazer a mesa para poder assistir. Obrigada. Nesse momento, eu já agradeço a presença de todos.